Oremos, soberano Deus, maravilhoso, Deus, Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dos céus e da terra, meu Deus. Uma vez mais, ó Pai, estamos, ó Deus, em tua presença para te adorar, para te exaltar, para te glorificar, meu Deus. Uma vez mais, ó Pai, venhamos pedir ao Senhor, meu Pai, que usa, meu Pai, o irmão Eguimar, meu Pai, em tua presença, uma vez mais, ó Pai, que diminua ele, ó Pai, para que o Senhor cresça, meu Pai, e que a tua palavra esta noite, ó Pai, venha chacoalhar, ó Pai, nas suas orações, que a tua palavra nesta noite, ó Pai, de maneira nenhuma, ela venha voltar vazia, meu Pai, que a tua palavra nesta noite, ó Pai, tem um poder para curar, tem um poder para libertar, tem um poder, ó Pai, para levantar aquele que está caído, ó Pai, que está triste, afadigado, cansado, meu Pai, oprimido, ó Deus, a tua palavra esta noite, ó Pai, que ela possa achar guarida o coração, meu Pai, que a tua palavra esta noite, ó Pai, que venha ser como uma flecha, meu Pai, em nossas vidas, meu Pai, para que teu nome venha ser exaltado e glorificado, Pai. Pai, usa uma vez mais, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Paz para os irmãos, amém, irmãos? Amém. Graças a Deus, feliz depois de alguns dias, né, irmãos? Deus abençoe os irmãos, toda a igreja, pelas orações em meu favor. Eu estava ali na roça, no coração de Jesus, e ali na roça, alguns irmãos ali, descansando uns dias, né? As férias passam tão rápido. Aí, tive que ir descansar na roça da casa dos irmãos ali, né? Graças a Deus, podendo descansar. Só fiquei triste um pouquinho porque eu gosto de pescar, irmãos, né? Graças a Deus, está chovendo muito. E as águas ali não ofereceram as boas condições de eu pegar algumas piadinhas, mas foi bom. Graças a Deus, louvo a Deus, para meus irmãos que estejam orando, meu favor aqui, né? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado. Deus abençoe a todos os irmãos de uma forma poderosa. Deus abençoe o pastor por essa oportunidade, pela coragem, pela oportunidade de pregar. Ai, mas orei ao Senhor, o Senhor me deu uma palavra nessa noite para trazer para a tua igreja, para o teu povo. Deus colocou a mensagem pequena no meu coração, irmãos, uma reflexão. E eu trarei aqui para os irmãos nessa noite, eu tenho certeza que Deus vela pela palavra dele para se cumprir. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas estou feliz de ver meus irmãos novamente. Me sinto saudade, né, irmãos? Louvado seja Deus. Estar com os irmãos é muito bom. Estarmos unidos na presença do Senhor, nosso Deus. Sem perder tempo nessa noite, irmãos, enquanto somos Bíblias, a palavra do Senhor essa noite. Deuteronômio capítulo de número 5, louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Deuteronômio capítulo 5, versículo 16, irmãos. Glória a Deus. Meio torcendo para um lado, não colando entre, mas nós estamos aqui pela graça e misericórdia do Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deuteronômio capítulo 5, versículo 16, a palavra do Senhor diz assim: os irmãos encontraram? Amém. Glória ao nome de Jesus, o nosso Deus. Honra ao teu pai e à tua mãe, como ao Senhor teu Deus te ordenou, para que te prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Amém? Os irmãos podem se sentar, amado Deus e meu Pai, te louvo por essa oportunidade maravilhosa essa noite, por estar aqui, para trazer uma pequena palavra do Senhor. Meu Deus, nessa noite eu peço perdão pelas pessoas que ficaram sem palavras, sem pensamentos, atitudes. Peço que eu use meus lábios nessa noite, meu Pai, para falar, não apenas de mim, mas falar a tua palavra. Diminua cada vez mais, que o Senhor cresça, porque quando chegamos aqui já está no Senhor este lugar, para ele receber a honra e a glória que ele devia e que o Senhor merece. Que tu és Deus Todo-Poderoso. Fala comigo e com a igreja dessa noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, eu ali pedindo ao Senhor uma palavra, meio angustiado, Senhor, louvado seja Deus, me dá uma palavra, Senhor. Deus trouxe no meu coração falar um pouco sobre relacionamento de família, pais e filhos, irmãos. Glória a Deus. Falar sobre família, né? Relacionamento de pais e filhos, falar sobre família. Sobre como nós, filhos, devemos honrar os nossos pais na terra, diante do Senhor, nosso Deus. Eu tomei o texto base nessa noite, irmãos, o versículo, capítulo do Deuteronômio. Em todos os mandamentos que o Senhor deu ali a Moisés, o servo do Senhor, lá no Velho Testamento, de diversos mandamentos, né? Um dos mandamentos ali é honrar o nosso pai, honrar a nossa mãe.
Quer dizer para os irmãos, hoje mesmo a esposa ela fez um angu. Quem conhece angu de milho verde aqui? Amém. Mas os irmãos conhecem, né? Tem coisa mais gostosa, né, irmãos? Ah, só que é para ele, né? Que uns dias você. Amém? Irmãos, então assim, é coisa gostosa demais, né, irmãos? Tem uns que falam polenta, outros falam angu de milho verde. E eu comendo aquele angu de milho verde ali, irmãos. Minha esposa faz um angu bem gostoso de milho verde. Graças a Deus. O pessoal gosta de criar na roça, né? Gostando dessas coisas da roça. E ali está lembrando do meu pai e da minha mãe, irmãos. Comendo aquele angu de milho verde ali, uma delícia. Está lembrando do meu pai e da minha mãe. Louvado seja Deus. E assim, meus pais já partiram para o Senhor, né? Deus já levou meu pai e minha mãe. Então assim, irmãos, você que tem seu pai e sua mãe, cuide seu pai e sua mãe, obedeça seu pai e sua mãe, valorize seu pai e sua mãe, explore seu pai e sua mãe. Como assim? Mas explorar como? Não é explorar o dinheiro, trabalho eles amam. Explorar nas histórias, nas conversas, nas brincadeiras. Eu brincava muito com meu pai e minha mãe. E assim, o que eu pude aproveitar disso, eu poderia ter aproveitado muito mais, né? Mas eu confesso para os irmãos que eu brincava muito com meu pai e minha mãe, tinha muita intimidade com eles. Não sei se é pelo filho caçula, mas eu conversava coisas com eles que eu conversei coisas com minha mãe que minhas irmãs, mulheres irmãs, conversavam comigo. Louvado seja Deus. Eu sinto muita falta, muita saudade dos meus pais. Mas eu acredito que no momento que antes de partir, eles entregaram a sua vida ao Senhor. E eu acredito piamente, irmãos, que eles estão no braço do Senhor nosso Deus. Então, diante de todos os mandamentos entregues por Moisés, por Deus a Moisés, ele diz: ó, todos ali, ele honra o teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que prolongue os teus dias e te que vá bem na terra do Senhor teu Deus. Ou seja, uma das condições para que nós tenhamos nossos dias prolongados na terra, irmãos, é honrar o nosso pai e a nossa mãe, obedecer ao nosso pai e a nossa mãe, né? Estar do nosso lado, nosso pai e nossa mãe, cuidando do nosso pai, na forma de nós honrarmos o Senhor nosso Deus. Por quê, irmãos? Quando nós falamos sobre honrar pai e mãe, sobre filhos, nós sabemos que a família é tudo aqui na terra abaixo de Deus. Por quê, irmãos? A família foi a maior instituição divina na terra. Amém, irmãos? Amém. E a família, irmãos, a família dela vai descender outras instituições na face da terra. É da família que vai surgir a sociedade. É da família. Existe humanidade porque existiu família. Não é? Deus lá no jardim do Éden criou o homem e a mulher, e dali começou essa grande. Os bilhões que já morreram, os bilhões que existem, os bilhões de seres humanos que existem na face, que virão, surgiram de uma família, surgiram de um homem e de uma mulher. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia fala que os pais, que os filhos devem honrar seus pais com esse mandamento divino, um mandamento maravilhoso. Diante de tanta violência, diante de tanta crueldade, nós vivemos hoje, irmãos, mas assim, a família também enfrenta desafios, irmãos. Tem muitas famílias também, muitos pais que são maltratados pelos filhos. Também tem muitos filhos que são maltratados pelos pais. Tem muitos pais que são abandonados pelos seus filhos, mas também tem filhos que são abandonados pelos pais. Tem pais que são mortos também. Raramente a gente vê casos assim, tem pais que matam filhos, exploram financeiramente os pais, né? Muitos filhos são viciados. As famílias hoje sofrem muito. Tem muitos filhos que são viciados com drogas, com álcool, enfim, com tantas outras coisas, né? E vendo muitos desafios, irmãos. Mas por quê? Você sabe por quê? Porque a família, ela ao longo da história da humanidade, essa mesma família, ela foi sempre tentada por Satanás. O diabo sempre tentou destruir a família. Por que o diabo tentou destruir as famílias? Para que os filhos não honrem seus pais, para que a humanidade não cresça, porque da família que sai quem? Mais importante que a igreja. A igreja é uma família. Nós, igreja do Senhor, somos uma família. Louvado seja o nome do Senhor. Se você pegar o livro de Provérbios, capítulo de número 3,
Os irmãos podem juntamente comigo essa noite. Provérbios capítulo 3, irmãos. Nós vemos a importância dos filhos honrar os seus pais e ouvir os conselhos de suas mães. Provérbios capítulo número 3. Aliás, o capítulo número 1, versículo 8 e 9. Diz assim: Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes o ensinamento da tua mãe. Olha isso, coisa maravilhosa. Porque serão como diadema gracioso em tua cabeça e colares ao teu pescoço. Filho meu, olha o rei Salomão, nos dando essa orientação maravilhosa com toda a sua sabedoria. E o filho deve ouvir o seu pai e a sua mãe. O filho, ele deve escutar os conselhos do seu pai e da sua mãe. Olha que maravilha, né? Lá no Velho Testamento, antes de Salomão, na lei ao ser entregue, ele diz: olha, se você deve honrar o seu pai e a sua mãe. Aquele instrui: filho, ouve o seu pai e a sua mãe. O mandamento não é um favor, o mandamento é um dever, né? Honre o teu pai e a tua mãe. Está bem imperativo, né? Uma ordem do Senhor. O filho honrar o teu pai e a tua mãe. E Salomão vem dizendo: filho meu, ouve o conselho do seu pai e da tua mãe. Porque será como diadema sobre a sua cabeça, né? O diadema ali, eu acredito, que representaria talvez ali uma joia, algo precioso, algo que embeleze a vida de uma mulher, por exemplo, né? Joias, isso é muito bacana, ele embeleza o seu cabelo, a sua cabeça. Ele fala que seria como algo maravilhoso, colar no nosso pescoço, nós guardar os mandamentos do Senhor, ouvir o nosso pai e a nossa mãe. No capítulo 3 também ele fala semelhante: filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos. Aí o Senhor já nos está chamando para guardar a sua lei, guardar a sua palavra, porque somos filhos do Senhor, né? Somos herança do Senhor. Então nós devemos guardar a palavra do Senhor, porque eles aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e paz. Ou seja, se pegarmos Deuteronômio capítulo 5, versículo 16, e compararmos com Provérbios capítulo 3, versículo 2, ele está dizendo a mesma coisa: filho, honra teu pai e tua mãe, porque eles aumentarão os seus anos de vida sobre a terra, não é isso? E o Senhor fala no capítulo 3, com a mesma palavra: honra, guarda da minha palavra, porque eles aumentarão os seus dias sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Embora seja um propósito e um projeto divino, a família vem sofrendo. Eu já falado alguns desafios ao longo da história, desde os antigos, né? Das civilizações antigas do Antigo Testamento. Nós vemos que a família ainda foi alvo do inimigo das nossas almas, né? Se você pegar Gênesis capítulo 3, versículo 4, Gênesis capítulo 3, versículo 4 ao 6, quem poderia ler, por gentileza? Amém? Gênesis capítulo 3, Gênesis o primeiro, né? Lá, capítulo 3, versículo 3 ao 6, quem poderia ler, por gentileza? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: desta não comereis, nem tocareis nela, para que não morrais. E então a serpente disse à mulher: certo que não morrereis. Gênesis 3 ao 4. Olha você ver. Deus havia dado a ordem para que eles não comessem o fruto da árvore proibida, correto? Amém? Não foi assim que Deus deu a ordem para eles? Para quem? Família. Tinha uma família ali, Adão e Eva. Eles deixaram de ouvir a voz de Deus, chegou o inimigo e falou: o quê? Se vocês comerem, vocês vão abrir os olhos, vocês estão sábios. Não foi assim? Olha para você ver que situação difícil. Lá no jardim do Éden, Satanás vai lá e tenta desvirtuar a voz de Deus naquela família. Então, não é de se estranhar que hoje nós vemos esse bombardeamento da mídia, do entretenimento, redes sociais, da ideologia política, programas, televisão, enfim, tantas coisas que existem hoje, tentando desvirtuar a família. Não, isso começou agora, não. A jardim do Éden, o inimigo: olha, vocês comerem. Deus falou que se vocês comerem, vocês vão. Não podia? Não, pode comer, isso não dá a ver, não. Vocês são sábios, né? O diabo ele usa
ele tenta ali desvirtuar a família ali, tirar a família do propósito de Deus. Não. Ele as pessoas ali, como do fruto da árvore proibida, desobedece a Deus, ele vê as consequências para a vida de casal, ou seja, a família sendo perseguida, começa ali a enfrentar os desafios. Se nós pegarmos aqui, isso foi no início, né? Nós pegarmos aqui no Êxodo capítulo 2, versículo número 3, Êxodo capítulo 2, versículo número 3, veja bem para você o que diz aqui. Êxodo capítulo 2, versículo número 3. Louvado e agradecido é o nome do Senhor nosso Deus. Versículo número 3 diz assim: não podendo escondê-lo, tomou a arca de juncos e a revestiu com barro e betume, a ponto e, pondo nela o menino, a pôs sobre os juncos à margem do rio. Nós temos aquela passagem que Joquebede, né? A mãe de Moisés, Faraó, irmãos, e seguia as crianças, seguia o povo de Deus. Olha você ver, cronologicamente pensando, como é que vem a perseguição contra a família e contra o povo de Deus para matar crianças, destruir vidas. Olha só, não podendo, ela tentou esconder aquela criança ali para poder ser morta pelo Faraó, irmãos. Então matar a criança. Por quê, irmãos? Com propósito. Matasse as crianças seria uma forma dos homens ali, eles deixaram as mulheres, né, para poder crescer ali. Certamente os hebreus, as mulheres, iam casar ali com os egípcios e eles estariam ali com uma tentativa, vamos dizer assim, de dar um fim ao povo judeu, os hebreus daquela terra do Egito. Tentando Satanás, usando o Faraó, usando um grande rei naquela época, para poder destruir a vida de crianças. Tentando destruir a vida de pessoas. Velho Testamento, né? Nós pegamos em Mateus capítulo 2, irmãos. Nós vemos ali quem? Nós temos outro episódio, né? Na época de Jesus, quando Jesus nasce ali, óbvio, passar por aqui. Jesus, José e Maria teriam que pegar Jesus para descer o Egito, de lá seria chamado. Era profecia que eles iam cumprir. Mas ali, irmãos, foi perseguida a família, foi perseguida naquele lugar. O Herodes mandou fazer um recenseamento de matar as crianças, né? De menos de 2 anos. Inclusive o próprio Jesus teve que fugir. Jesus, a família de Jesus teve que pegar Jesus ali, José e Maria, e fugir para um outro local, para que, óbvio, ali era a profecia que ia se cumprir, mas ali morreram muitas crianças naquela época, né? Tentar destruir família, tentar destruir crianças, destruir vidas. Não é de se estranhar hoje, nós temos aí hoje, quando eu falei anteriormente sobre os desafios que são encontrados pelas famílias ao longo da história da humanidade, e hoje, essa questão das leis para matar crianças, né? O que você acha da lei do aborto, irmão? Das bandeiras que defendem o aborto, né? E aí? Suprema Corte, determinados partidos apoiam o aborto. Por que antes não tinha isso? Por que hoje, no contexto atual, nós estamos vivendo ultimamente no Brasil, um país velho, maioria da população idosa? Antigamente, alguns anos atrás, aí, sei lá, uns 80, 70 anos atrás, a população brasileira, eu costumo falar muito, referir à pirâmide etária brasileira, né? Era uma grande quantidade de jovens e um número menor de idosos, né? Houve uma inversão da pirâmide etária, né? Hoje o Brasil é um país idoso, poucos jovens, e ainda existem leis e determinadas normas, bandeiras, programas para poder cometer aborto, irmãos. Então, que está tirar a vida de criança lá atrás, destruir vidas de crianças. Estamos vivenciando isso hoje ainda.
E é um desafio muito grande para nós, povo de Deus, para a família, para a igreja e para nós, famílias, hoje ter filhos. Porque a família é o quê? Projeto de Deus. É verdade. Sem a família, irmãos. Hoje existe os diversos núcleos familiares que são defendidos por aí. Inclusive por lei, tem legislação para isso, né? Que apoiam os determinados arranjos familiares, núcleos familiares diferentes. E hoje não se vê mais aquela figurinha do homem, a mulher e as criancinhas, né? Pegaram na criança, né? Pessoas aí, mesmo sexo, né? Cachorrinho lá. Ou então homem e mulher com cachorrinho no lugar do filho, né? Desenho. É uma certa propaganda que tem, né? Um gatinho do lado, ou então um cachorrinho arrastando pela corrente. Se a gente parar para entender, tem pessoas que não param para raciocinar o que nós estamos vivendo hoje, o que é a família, como que a família está sendo bombardeada hoje, como que a família está sendo perseguida hoje. Eu acabei de falar lá no início, porque a Bíblia fala que Deus, o próprio Deus, que o homem e a mulher, colocou no jardim do Éden, procria, cresça, progride, tenha filhos e filhas. Isso foi a humanidade. Se existe humanidade, hoje é porque existiu um homem e mulher. Se existe humanidade, isso é tão interessante, né? Se existiu bilhões que já morreram, como eu havia falado anteriormente, bilhões de pessoas que existem, e os bilhões que irão vir pela frente, é porque existiu casal, família, né? E tem uma família por trás de tudo isso aí. É o projeto de Deus a família, mas Satanás tenta destruir a família, ele tenta destruir os filhos. Ele tenta destruir o relacionamento entre o homem e a mulher, entre pais e filhos, para que os filhos não honrem seu pai e sua mãe, ou para que o homem não honre a mulher, para que a mulher não honre o marido, para que os pais não honrem seus filhos. É verdade. É isso que nós estamos vivendo hoje. Mas Paulo adverte também sobre essa questão da obediência dos filhos, que os filhos devem obedecer e honrar os seus pais. Nós pegamos a carta de Efésios, capítulo de número 6, irmãos. Paulo escreve à igreja de Éfeso, né? Os irmãos podem encontrar em Efésios, capítulo de número 6. Deus poderoso, louvado seja. Grande é o Senhor. Ele fala sobre a importância da família novamente, do relacionamento de filhos com pais e pais com filhos. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, não promete, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Você vê novamente a palavra repetida? Lá no mandamento, né? No livro do Deuteronômio, ele fala assim: honra o teu pai e tua mãe, para que os dias se prolonguem sobre a terra. O apóstolo Paulo recente que eu falo assim, quer dizer, no Novo Testamento, ele replica a mesma palavra: para que te vá bem e vivas muito sobre a terra. Por que muitos filhos hoje, antigamente existia um ciclo natural da vida, tinha aquela concepção, né, de que nós pais colocamos nossos filhos no mundo, não é isso? E nós criamos nossos filhos, belezinha, estudamos nossos filhos, casamos nossos filhos, depois nós ficamos velhos, e depois esses filhos vão cuidar dos pais e ter os pais, assim. Só que isso mudou muito. Hoje, quantos pais que estão enterrando seus filhos, né? Quantos pais, ou a inversão do ciclo natural, quantos pais que enterram seus filhos? Quando tem filho, né, irmão? Nós somos capazes de falar aqui que daqui a dia, do jeito que nós estamos andando, o desafio que as famílias estão enfrentando, daqui a pouco tem filho vai ter mais. Eu nenhum. Mas mesmo assim existe um desafio muito grande quando os pais enterram seus filhos. E muitas vezes, irmãos, exatamente por falta de escutar os pais. Os filhos não escutam mais os pais, não amam mais seus pais. Os pais não aconselham, os filhos não pedem mais opinião ao pai ou à mãe. Porque os filhos sempre irão aprender com os pais.
vocês filhos sempre irão aprender com seus pais. Eu aprendi muito com meu pai também. Muito mesmo. Eu sempre falo com meus filhos assim, meu pai, ele uma pessoa que não teve condições de nível de estudo, não. Mas a minha criação no campo, ele falava assim, meus filhos, eu tenho 9. Nós éramos 9 filhos, né? Ele falava assim, eu não tenho condição de colocar vocês na cidade para estudar. Eu disse, você sai para estudar, eu digo, você pode ir para estudar, vai, né? Correr atrás de alguma coisa melhor para vocês. Mas uma coisa, eu vou ensinar vocês a fazer uma coisa. Hoje eu estava plantando umas folgas de mandioca ali, milho, hoje de manhã, e lembrando do meu pai e da minha mãe. Eles falaram assim, nós vamos ensinar vocês a trabalhar. Não tem outra coisa, mas não sabem trabalhar na roça, vou ensinar vocês. E meus pais nos ensinaram a trabalhar. Fiz de roça, né? Fiz grosso, passar a mão, dar, botar um bico, botar um feijão, botar mandioca, passar uma cana, plantar uma cana, criar galinha, enfim, todas essas coisas da roça. Aprendi isso com meu pai e minha mãe. Já imaginou se eu tivesse passado pelas instruções deles, eu não sabia fazer nada. O quanto que é bom a gente honrar o nosso pai e a nossa mãe. Mas eu falo também, aí vem os nossos pais, né? Nossos pais, o apóstolo Paulo fala para nós, não provoqueis a ira aos vossos filhos. No versículo 4 também deixa orientação também. Ele não falou só para os filhos honrar o pai e a mãe, né? Mas ele também fala, olha, e vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na administração do Senhor. Para que nós também possamos ensinar os nossos filhos as coisas do Senhor. Nós também possamos compreender os nossos filhos nos momentos difíceis. Todo mundo tem os seus momentos difíceis. Às vezes nós pais, muitas vezes eu falo de mim mesmo, né? Às vezes nós achamos que tem razão. Nem sempre nós temos razão. Às vezes os filhos também têm, muitas vezes têm razão, né? Muitas vezes eles têm razão. Às vezes eles sabem algumas coisas mais que a gente, não podemos aprender com eles. E a vida desse mundo é uma vida de aprendizado. É uns aprendendo com os outros. É os filhos aprendendo com os pais, é os pais aprendendo com os filhos. É os pais cuidando dos filhos, e os filhos cuidando dos pais. Que nós venhamos ser mais compreensivos com nossos filhos. E que os nossos filhos oremos por toda a família, para que os nossos filhos também venham nos compreender. E venham aprender a viver esse mandamento que é honrar os pais e mães. Amém, irmãos? Vamos orar uns pelos outros, oremos pelos nossos filhos, oremos pelos nossos pais nessa noite, né? Vamos orar ao Senhor, entregar as nossas vidas na mão do Senhor, a nossa família, os nossos filhos. Nós, como pais, entreguemos as nossas vidas na mão do Senhor, nossos filhos, e os filhos nessa noite, Senhor, quando entregue seus pais também nas mãos do Senhor, para que Deus continue protegendo o nosso relacionamento, pais com os filhos e filhos com os pais, que Deus venha continuar abençoando e protegendo essa instituição mais importante da face da terra, que chama-se família. Amém? Amém? Amado Deus, eterno Pai, nós te louvamos por essa oportunidade maravilhosa. Deus amado e poderoso, que nos apresentar a Ti, meu Deus, por as nossas vidas. Deus, que nos apresentar cada família do Senhor nessa noite, a tua igreja, que é a maior família da face da terra. Nessa noite apresentamos a cada família, a cada lar, a cada pai, a cada mãe, a cada filho. Deus nos ensina nessa noite a ser mais compreensivo com os filhos, e nos ensina nessa noite, ensina os filhos, meu Deus, a obedecer mais aos pais, honrar o seu pai e a sua mãe, como diz a tua palavra. Nos guarda, meu Deus, meu Pai, de todo mal, de tudo aquilo, meu Deus, meu Pai, tenha cometido, tenha acontecido contra a tua igreja, contra o teu povo, contra a família. Continue abençoando os relacionamentos de nós, pais com os filhos com todos nós. Abençoe-nos grandemente, porque precisamos cada vez mais da tua graça, da tua bondade, das tuas misericórdias sobre as nossas vidas. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe os irmãos. Peço, irmãos, que continuem orando pela minha vida, pela minha família, e oremos uns pelos outros. Família é um projeto, um propósito de Deus. Amém, irmãos? E assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus.